bem, pessoal, chegamos aqui ao nosso episódio 9 da série Eletrônica Divertida. Nos dois últimos episódios, e nesse inclusive, nós veremos um pouco mais de teoria. Por que nós estamos vendo essa parte teórica que parece meio chata? Porque, como nós dissemos no nosso primeiro episódio, a nossa intenção é que a gente aprenda a projetar os nossos robôs e não só montar, fazer uns programinhas lá e ver ele fazer alguma coisa. Então, a teoria acaba sendo bastante importante. Hoje nós vamos ver uma lei chamada Lei de Ohm, que junta as três grandezas que nós aprendemos aí, que é tensão, corrente e resistência. Complicou? Quer que eu desenhe? É simples. Olha só que legal. Nós temos uma tensão representada aqui por esse bonequinho que está tentando empurrar os nossos elétrons através de um condutor para que aconteça a corrente elétrica. Só que tem um danado aqui chamado de resistência que fica tentando atrapalhar a história. O que a lei de Ohm diz? Ela diz que se eu tenho uma tensão maior, ou seja, eu tenho uma grande força para empurrar uma corrente, essa corrente ela vai ser maior ou menor dependendo da capacidade da resistência atrapalhar ou não. É isso. Mas isso aí a gente junta tudo numa fórmula. Mentira, foi só para assustar. A fórmula da lei de Ohm, na verdade, é bastante simples. É isso aí. A resistência é igual a tensão dividido pela corrente. E essa resistência é dada em Ohm, aquela ferradura que nós já dissemos antes. Essa fórmula tem algumas variações que são as seguintes. Eu posso dizer que a tensão é igual a resistência vezes a corrente, dada em volts, ou que a corrente é a tensão dividida pela resistência, dada em amperes. Mas eu preciso decorar isso? Tem um jeito bem legal da gente guardar isso aí. Aqui eu tenho a tensão, a resistência e a corrente. A corrente, como vocês veem na fórmula, é a tensão sobre a resistência. Então, se eu quero a corrente, eu posso tampar a corrente e vejo que é a tensão sobre a resistência. Eu quero a tensão. Eu marco a tensão aqui no meu triângulo, tampo, e vejo que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Da mesma forma, a resistência. Eu marco aqui, sobra a tensão sobre a corrente. Vamos a um exemplo que é muito mais fácil de aprender? Olha lá, eu tenho uma tensão de 5 volts aplicado a algum resistor e eu meço que a corrente passando aqui nesse meu condutor é de 250 mA. Eu pego a minha formulinha lá e vejo que a resistência é igual à minha tensão dividido pela minha corrente. Então, a minha tensão é 5 volts, como está aqui, dividido pela corrente. Veja que a tensão e a corrente está em modo unitário. Fazendo a conta, eu tenho que a resistência é igual a 20 ohms. Mais um exemplo. Vamos supor que eu meço que a minha corrente é 10 mA sobre um resistor de 1 kΩ e eu quero saber a minha tensão. Pegando meu triângulo, eu descubro que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Olha lá, só para ficar mais claro. A minha resistência de 1 kΩ é igual a 1000 ohm em unitário. A minha corrente de 10 mA, na verdade, é 0,010 amperes. Então, eu tenho que a minha tensão é minha resistência de 1000 ohms vezes a minha corrente, que é 0,10 amperes. Fazendo a conta, eu descubro que a tensão aplicada nesse circuito foi de 10 volts. Mais um exemplo para acabar aqui, para ficar bem fixo. Eu tenho uma tensão de 5 volts aplicada a um resistor de 220 ohms. Qual que é a corrente que vai passar no meu condutor? Mais uma vez, usando o meu triângulo, eu descubro que a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Fazendo as contas, a tensão de 5 volts, a resistência de 220 ohms, eu tenho que a corrente é 0,023 amperes, ou a corrente é igual a 23 miliamperes. Ficou claro?
Com isso, nós encerramos essa parte teórica do nosso curso e a partir do próximo episódio a coisa vai ficar bem mais legal. A gente vai realmente aprender como montar um circuito eletrônico e o significado ou a função de cada componente no circuito. Não percam, semana que vem tem esse episódio aí muito legal.